Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, no Evangelho de hoje, tirado de São João, capítulo 3, versículos do 1 ao 8, é o encontro de dois grandes sábios. Um sábio deste mundo e um sábio do mundo celestial, que é o próprio Cristo. São Paulo, quando escrevia aos Coríntios, no capítulo 3, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 19, e os seguintes vai dizer: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois diz a Escritura, ele apanhará os sábios na sua própria astúcia. Jó, capítulo 5, versículo 13. E em outro lugar, em um Salmo 93, versículo 11, São Paulo vai dizer: o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e ele sabe que são vãos. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver nitidamente que a sabedoria de Nicodemos aqui, uma sabedoria meramente humana, terrena, é vã diante de Deus. Vejamos o que diz, o que revela para nós São João no Evangelho de hoje. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que viestes como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Então aqui primeiro ele reconhece que Jesus vem da parte de Deus, que Jesus não é um ser humano comum, que Jesus está imbuído da sabedoria divina e do poder e da graça de Deus para fazer os sinais que ele realiza. Só que Nicodemos veio procurar Jesus à noite, exatamente porque Nicodemos não queria ser visto com Jesus, que era discriminado, que era marginalizado pelos fariseus. E continua o diálogo. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos, que era tão sábio, tinha uma sabedoria muito grande, cai numa vamos dizer assim, numa contradição. Jesus pega de fato ele na sua astúcia, achando ele ser sábio. E ele vai dizer: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Então nós podemos perceber aqui nitidamente que aquele que se arroga ser sábio neste mundo, de fato não sabe nada. Porque como poderia uma pessoa adulta voltar a entrar no ventre da mãe? A não ser que fosse um milagre extraordinário de Deus e Deus, de alguma forma, fizesse aquela pessoa voltar de novo a ser criança. Mas nós podemos ver aí que Nicodemos, mesmo sendo tão sábio, segundo os olhos dos judeus, não sabia nada. Ou seja, foi um sábio, como diz o apóstolo São Paulo na primeira carta aos Coríntios, no versículo 21. Foi um sábio, ou melhor, no versículo 20, foi um sábio, como diz o Senhor. O Senhor conhece os pensamentos dos sábios e ele sabe que são vãos. Ou seja, o pensamento de Nicodemos era um pensamento vão. E Jesus continuou: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, ou seja, do batismo, nascer do batismo, ser batizado, morrer para o mundo e ressuscitar para Cristo, ou seja, nascer da água e do Espírito, nascer do batismo, e no batismo receber não somente o banho de regeneração com água, mas também com o Espírito Santo. E ele vai dizer: não poderá entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, por isso mostra a sua loucura, como Nicodemos mostrou. E quem nasce do Espírito é Espírito, como o próprio Cristo. O primeiro Adão é carnal, o segundo Adão é espiritual. O segundo Adão é Cristo, vai dizer São Paulo. Então o primeiro Adão é carnal. Então a sabedoria é carnal. A sabedoria de Adão era carnal e foi tão carnal a ponto de ser seduzido, persuadido pela serpente. Mas o segundo Adão é espiritual. E por isso Jesus diz: quem nasce da carne é carne. Quem nasce do Espírito é Espírito. Aí ele vai dizer: não te admires, por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Então, todo aquele que nasce do Espírito Santo por meio do batismo, nova criatura é. E aí sim, a sabedoria do mundo, como diz São Paulo em 1 Coríntios 3,19, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Mas a sabedoria de Deus
para o mundo também é loucura. E São Tiago vai dizer para nós que nós devemos pedir essa sabedoria. Peça, se alguém deseja sabedoria, peça a Deus que com alegria Ele dá, porém sem duvidar, né? Então, Deus abençoe a todos e que nós possamos pedir ao Senhor a graça da sabedoria. Principalmente você que já é batizado, que já nasceu do alto, peça a sabedoria de Deus para que Deus nos ajude a guiar os nossos passos. Eu mesmo sou alguém que preciso muito pedir a sabedoria de Deus, principalmente nos momentos difíceis, momentos de tribulação. Amém. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.